Sempre devemos ter em mente, irmãos, quando lemos esses salmos do livro 1, do Salmo 3 até o 41, e o Salmo 9 é um deles, é bom sempre termos em mente um princípio claro, que esse salmo descreve os conflitos do rei para estabelecimento do seu reino na terra. E sempre os inimigos se levantam contra o rei e são variados e de muitas formas. Agora, o próprio rei suplica ao Senhor que está sentado no trono para que julgue a sua causa. E ele suplica isso ao Senhor. E o julgamento, mais uma vez, e o juízo de Deus e a retidão de Deus é aquilo que ele pede. E mais uma vez, lembre-se disso como maneira clara de ler os salmos. Os atributos de Deus utilizados com mais força naquele salmo revelam a natureza daquele salmo. Então, perceba que o salmista aqui, ele não está lidando com confissão de pecados, ele não está aqui confessando os seus pecados, ele está suplicando aqui o julgamento divino, e ele confia a sua alma ao juízo de Deus. Ninguém pode, irmãos, ter conforto no julgamento se não tiver certeza que foi absolvido pelo próprio Senhor. Nós nunca encontraremos conforto no juízo. Mais uma vez, a igreja do Senhor é o povo na terra que aguarda o dia do julgamento final com alegria. Porque aquele dia será o dia de grande libertação. Mas esse dia será um dia terrível para todos aqueles que vivem na iniquidade, que andam nos caminhos contrários ao Senhor. Outro aspecto importante que nós precisamos lidar nesse salmo é com a realidade do próprio contexto que ele está estabelecido. Veja, esse salmo, irmãos, ele é lido, isso quase que regularmente, nós podemos dizer assim, ele é lido quase pela maioria dos intérpretes como um salmo conjugado. O Salmo 9 e o Salmo 10, eles são descritos como um único salmo. E isso, por exemplo, você vai encontrar em algumas análises. Por quê? Porque o Salmo de número 9, ele é um acróstico não perfeito. E o Salmo de número 10 também é um acróstico não perfeito. Então, as letras, o que é um acróstico? Então, só lembrando o Salmo 119, a cada 8 versos você muda a letra do alfabeto. Então, são 22 consoantes no hebraico, são 22 blocos que você encontra no saltério, ou melhor, no Salmo 119. 22 blocos de 8 versos você vai encontrar em toda a estrutura do Salmo 119. E o Salmo de número 9 também tem isso, ele tem estruturas que não se pode ler em português, isso está claramente no texto hebraico. E isso é uma maneira de tratar de unidade. Aqui há, de alguma maneira, uma unidade estabelecida no texto. Entretanto, não apenas isso chama a nossa atenção, mas também a maneira como ele é associado. Perceba, por favor, no Salmo de número 9, verso 19 a 20, o Salmo diz assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Aí você vai para o Salmo 10, é só olhar o Salmo na sequência. Salmo 10, verso 1: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. 10, 1 e 10, 18, veja lá comigo. Para fazeres justiça ao órfão e oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Já não infunda terror. Eu tenho aqui associações claras, além dessa relação com o texto que é acróstica. Então, Salmo 9 e Salmo 10. Acontece que o Salmo 9, ele é também, e aqui é importante, ele tem alguns comentaristas defendem
que o Salmo 9 ele é a melhor interpretação do final do Salmo de número 7. É a melhor interpretação do Salmo de número 7. Eu queria que você voltasse comigo no Salmo 7, por favor, irmãos, no versículo 6 e 8. Veja bem comigo. Ele diz assim, Salmo de número 7, 6 e 7. Diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. E agora, no verso 8, o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Agora, olhe como termina o Salmo 7, verso 17. Veja, eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha agora, preste atenção nesse final do verso 17 do Salmo 7, e agora venha comigo para o início do Salmo 9. Veja como começa: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Eu te darei graças, ó Senhor, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e cantarei todas as tuas maravilhas. O verso 2: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Veja que o verso 17 do Salmo 7 termina dizendo: cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E o verso 2 do Salmo 9 diz: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Eu cantarei louvores. Você vai perceber, e isso aqui é o centro do Salmo, irmãos, você vai perceber que essa relação aqui descreve que Davi vê o seu sucesso como resultado do julgamento celestial em seu favor. A maneira como Davi exalta a Deus, a maneira como ele glorifica ao Senhor, é porque ele está debaixo do favor de Deus, o julgamento do Altíssimo em seu favor. O Senhor o encontrou livre de acusação. Essa é a razão pela qual o Salmo se manifesta assim. Eu olhando para o mesmo Salmo de número 9, agora focado no nosso Salmo particularmente, ele diz assim no verso 3 em diante: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustento o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Perceba a razão pela qual eu te louvo, Senhor, porque eu sei que quando os inimigos retrocedem, eles tropeçam e somem-se da tua presença, porque, sabe qual a razão? Sustentas o meu direito e a minha causa. A razão porque eu louvo ao Senhor é porque o julgamento celestial do Senhor foi em meu favor. Essa é uma perspectiva interessante, irmãos. O Senhor julga o seu povo, e essa é a razão da alegria da igreja do Senhor. O que nós vamos fazer nessa manhã, olhando para o nosso salmo em particular, irmãos, nós vamos tentar dividi-lo em dois momentos diferentes. Perceba que, olhando para o salmo comigo, sem precisar ler de novo, você vai perceber uma divisão muito clara no texto. Primeiro, eu tenho o louvor no salmo, que é o verso 1 e verso 2. Começa, louvar-te-ei, depois o verso 2, alegrar-me-ei. Então, eu tenho aqui o louvor.
Depois eu tenho o verso 3 até o versículo 6. Deus julgou o inimigo, do verso 3 ao 6. Posteriormente, eu tenho do verso 7 até o verso 10, o testemunho de que Deus salva os justos, de que Ele restaura os justos. E depois, na outra parte do verso 11 de novo, eu tenho o louvor novamente. Perceba, eu tenho o louvor no verso 1 e no verso 2, e tenho o louvor no verso 11. Veja o verso 11 comigo. Ele diz assim: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Então eu tenho, iniciando no verso 1 e 2, a chamada adoração, e eu tenho no verso 11, agora ele convocando a toda a nação a exaltar ao Senhor. E aí eu tenho do verso 12 até o versículo 14, a oração para que Deus venha salvar os justos, e depois do verso 15 até o verso 18, Deus julga os ímpios, e do verso 19 até o verso 20, a oração que ele faz ao Senhor no final do Salmo, quando ele diz assim, no verso 9, do 19 e 20, levanta-te, Senhor. O que nós vamos fazer hoje, irmãos? Nós vamos dividir então nessas duas partes. O primeiro louvor vai do verso 1 até o verso 10, e o segundo louvor do verso 11 até o verso 20. Então nós vamos lidar hoje com a primeira estrutura, o primeiro louvor, que vai do verso 1 até o verso 10, do verso 1 até o verso 10. Acompanhe comigo, então, a estrutura, como ela vai sendo desenvolvida no Salmo. Preste atenção, irmãos, como ele vai sendo desenvolvido aqui claramente no texto. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção, veja como o Salmo começa: eu louvarei ao Senhor. Então, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. O que Davi nos chama a atenção aqui, irmãos, nessa chamada à adoração, nesse louvor que ele presta ao Senhor, é que ele inicia o Salmo de tal maneira que ele induz, se eu posso usar essa expressão, ele tenta induzir a Deus a socorrê-lo nas calamidades que ele agora está enfrentando. Visto que Deus é aquele Deus e o único Deus que favorece o seu povo de modo ininterrupto, Deus favorece a sua igreja todo o tempo. Isso é uma clara demonstração bíblica. Eu sei, Senhor, que em todo tempo o Senhor guarda o seu povo. Ele sabe disso. Nessas palavras que ele inicia o Salmo, é uma expressão de gratidão pelos favores que ele vive a receber de Deus. Os favores que ele vive a receber de Deus. Mas quando nós recordamos isso, das misericórdias divinas, irmãos, que nós já recebemos, a nossa alma se enche de ânimo e de esperança, no socorro e no auxílio nas emergências futuras. Quando a minha alma se alegra com gratidão pelos favores recebidos do Senhor, nós esperamos com paciência o socorro de Deus nas aflições presentes e nas que ainda virão. Esse é o recurso que Davi abre a oração no Salmo. Esse é o recurso que ele abre a oração no Salmo. Mas ele não apenas abre dessa maneira, veja só, ele descreve como ele vai orar. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Aqui nesse texto, preste atenção nisso, irmãos, é a maneira como nós aprendemos a orar e a louvar ao Senhor. É por isso que não existe louvor ao Senhor, irmãos, sem compreensão. Por isso é ilógico cantar a Deus e orar a Deus quando você não o conhece.
quando você não sabe o favor dele para com sua vida, quando você não sabe o que ele fez por você, do que ele já realizou por você, não há sentido para cantar. Eu lembro muito, na época dos comícios políticos do interior, os indivíduos querendo se favorecer da igreja, convidavam os cantores gospel da época para cantar nos comícios, e todo mundo cantava os hinos. Mas a maioria daquele povo não conhecia o Senhor. Como é que você exalta a Deus se você não sabe quem é Deus? E Davi diz: de todo o meu coração. Com coração, meu coração não é duvidoso. Calvino diz: eu não louvo a Deus como os hipócritas. Davi diz, é interessante que Calvino comentando afirma, Davi foge da hipocrisia. Porque na hipocrisia, irmãos, nós apenas louvamos com os lábios externos, sem ter os nossos corações de alguma forma influenciado por aquilo. Por aquilo. Até mesmo os homens que não têm religião alguma, quando eles têm alguma vitória memorável, eles tentam não defraudar Deus completamente da honra e do louvor que lhe é devido. Mas assim que eles articulam, dizendo, obrigado, Senhor, eles passam a elogiar a si mesmos. Mas foi minha habilidade, foi minha capacidade, foi minha estratégia, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E logo em seguida, eles roubam de Deus a glória. Davi diz, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Zombam de Deus aqueles que professam que os seus atos de heroísmo não tiveram fonte em Deus. Mas zombam também aqueles que atribuem a Deus a sua vitória e depois que oferecem a Deus o louvor, passam a fazer oferendas aos seus próprios conselhos, à sua própria habilidade, à sua própria coragem, os seus próprios recursos, a sua própria força. E imediatamente eles se livram de Deus e começam a exaltar a sua própria glória. Normalmente é assim. Davi aqui com boas razões, irmãos, ele afirma que era diferente dos filhos dos homens que não conheciam a Deus. Os filhos dos homens cuja hipocrisia, cuja fraude é plenamente desvelada pela perversa e desonesta distribuição que fazem entre Deus e eles próprios. Isso é do Senhor, isso é meu, isso é do Senhor, isso é meu. Afirmando o que eu fiz e o que eu tenho por minha causa. É de todo o meu coração. Quantas vezes você já parou para pensar sobre essas coisas, irmãos? Porque você pode dizer, mas eu fiz o que Deus me mandou fazer. Lembre-se, você fez o que Deus te mandou fazer. Você sabe onde está o problema da ansiedade, como exposta pelo Senhor em Mateus 6? É que nós fazemos o que é para ser feito,
mas queremos ter o controle do resultado do que nós fazemos. Eu lanço a semente, eu rego, mas o crescimento vem do Senhor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Todas as tuas maravilhas. Eu vou contar, Senhor, as tuas obras na criação, como o Senhor preservou a minha alma, pelo teu poder, como o Senhor, de modo milagroso e poderoso, tem me sustentado até aqui. Tem me sustentado até aqui. Talvez uma das circunstâncias mais intrigantes da minha vida foi quando ainda na área estudante de teologia, tinha concluído o seminário e, morando em outro estado, me submeti a um mestrado em linguística na Universidade Federal, e de muitos alunos e professores eu fui dos aprovados nesse mestrado. E eu lembro que eu era o único da sala que não era formado em letras. E um dia a professora soube que eu era pastor e me pediu para orar. Coisa estranha. Ela tinha a família era crente, ou coisa assim. E então eu vou orar ao Senhor. Eu lembro que na minha oração, conhecendo aquelas pessoas e a capacidade delas, e conhecendo os professores da universidade que não passaram, dos quais me tornei amigos, e a competência deles e que não entraram no mestrado, e que eram muito mais, era impressionante como eles eram capazes, mas não entraram no mestrado. Eu disse na oração: Senhor, eu olho para essas pessoas aqui ao meu lado, a competência delas, e nós poderíamos todos dizer que foi o Senhor quem nos concedeu isso. Foi o Senhor que quis assim. E foi impressionante que era algo que eles estavam acostumados a glorificar a si mesmo, e de repente me procuraram na saída dizendo: é verdade isso. Até mesmo os ímpios, quando os crentes entregam a glória a Deus somente, percebem a sua necessidade de confiar no Senhor. Então no verso 2, o mesmo salmista diz: alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ao Altíssimo, eu cantarei louvores. Perceba, irmãos, em ti me alegrarei. Em ti eu me alegrarei. Leve em conta que a imensa, irmãos, perceba aqui que a diferença e a imensa oposição entre o caráter do prazer dos homens, que eles se esforçam por encontrar prazer em si mesmos, e os cristãos e os que temem a Deus, que buscam prazer em Deus. Alegro-me em ti, Senhor. Tu és a fonte da minha alegria. E ele, expressando isso de modo vigoroso, irmãos, ele abandona de vez tudo aquilo que poderia, de alguma maneira, envolver a alma dele num deleite fútil. Ele acrescenta o verbo exultar. Eu encontro em Deus a plenitude da abundância, da alegria genuína e verdadeira. Não há outra fonte a não ser em ti. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, Senhor.
Essa é a razão pela qual muitos sofrem e se frustram nessa vida, porque tentam fazer de alguma coisa ou de alguém a fonte da sua alegria. O que tem, o que possui, o que adquire, os seus projetos, mas não o Senhor. Ora, se eu começo fazendo de Deus a fonte máxima, única, no sentido da eternidade da minha alegria, irmãos, se eu começo dizendo isso, ele vai fortificar a confiança dele e apresentar súplicas àquele que ouve as orações. A introdução é essa: Senhor, é em Ti que eu confio. É em Ti que eu confio. Não só isso, Tu és a fonte da minha alegria. Agora ele passa a descrever a segunda parte do Salmo, do verso 3, irmãos, em diante, quando ele descreve, veja, pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da Tua presença. Você entende? Quando é a Deus que eu estou buscando, irmãos, e Ele é a fonte da minha alegria, até mesmo a destruição dos meus inimigos eu atribuo a Deus. É só pela fé que alguém pode dizer: os inimigos bateram em retirada por causa do poder humano. Somente pela fé eu vou dizer: não foi pelo poder humano, foi porque Deus luta por nós. Porque Ele se pôs contra os nossos inimigos no campo de batalha. O Senhor diz, e eles fogem da Tua presença. Veja o detalhe do texto, a beleza, irmãos. Eles tropeçam e somem-se da Tua presença, não é da minha presença. Inequivocamente, é Ele o Senhor, somente o Senhor, que nos guia pelo Espírito de sabedoria, que consegue ver o que os homens não conseguem enxergar. É pela fé que nós percebemos a derrota dos nossos inimigos. Nós não atribuímos a nós mesmos, mas ao Senhor. Eles fogem da Tua presença, Senhor. Enquanto o Senhor dá capacidade ao seu povo, Ele dá demência aos ímpios. Deixa eu citar João Calvino nesse texto, irmãos, preste atenção. As palavras de Calvino são gloriosas aqui. Sim, é tão somente o Senhor que guia os simples pelo Espírito de sabedoria, enquanto inflige demência nos astutos e os espanta com admiração. Eles fogem da Tua presença. É o Senhor que inspira coragem nos abatidos e tímidos, enquanto que faz os mais ousados tremerem de medo, que restaura os fracos a força, enquanto os fortes reduz a fraqueza, que sustenta o tímido com seu poder, enquanto faz a espada cair das mãos do valente, e que finalmente conduz a batalha a um resultado venturoso ou desastroso, como bem lhe apraz. É Ele quem dá força ao seu povo, e é da presença de Deus que os nossos inimigos fogem. É da presença de Deus que os nossos inimigos fogem. Quando nós olhamos os inimigos subjugados, não mantenha os seus olhos no que ele é capaz de enxergar. Veja o que Davi viu. Eles fugiram da presença do Senhor.
Ainda nessa mesma realidade, o salmista diz no verso 4 e 5: porque sustenta o meu direito e a minha causa, no trono te assenta e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Que coisa impressionante. Se você quer ser favorecido com a assistência divina, tenha certeza que você está lutando debaixo da bandeira do Senhor, dos padrões do Senhor. Não lute a luta do Senhor com os teus padrões, porque você não terá o favor do Senhor. Eu preciso lutar a luta do Senhor com os padrões do próprio Senhor. Davi aqui denomina de juiz de justiça, veja o texto, irmãos. Porque sustento o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Quem é esse juiz justo? O Senhor sempre age debaixo de um princípio. Ele é justo juiz. A expressão é bela. Perceba, irmãos, Deus finalmente assumiu o caráter de juiz, subiu ao seu tribunal para exercer o ofício de juiz. E Davi se gloria de ter a lei e o direito ao seu lado. A lei e o direito estão comigo. Deus é quem sustenta o meu direito e a minha causa. Por isso, no verso seguinte, ele diz, veja, irmãos, repreendeste as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Então, veja o nome que ele dá aos seus inimigos, ímpios, porque não lutam segundo a justiça e a lei de Deus. Pelo contrário, eles se apartam da lei para praticar a iniquidade. Quando ele vê seus inimigos subjugados, ele sabe por quê. Mas cuidado, para que você não se alegre com a destruição do seu inimigo, considerando a mera destruição do inimigo. Assim como você não pode ver os inimigos fugindo do campo de batalha e dizer, foi por mim, mas foi da presença do Senhor que ele fugiu. Também não veja o seu inimigo caído e diga, de alguma forma, eu me alegro com a mera destruição dele. Mas eu preciso, irmãos, me alegrar em virtude da injustiça que eles praticavam. Por isso eles receberam a pena merecida de Deus. Não é uma mera vingança. Deus lhes deu a paga. A justiça de Deus foi manifestada. Ele descreve aqui as nações e fala de uma destruição final dessas nações. É importante lembrar, irmãos, que o ponto de partida, e é importante, eu faço questão que você, sem desmarcar o texto, volte comigo, por favor, para o Salmo 1, e você vai ver que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são a base de todo o saltério. E no Salmo 1 ele fala literalmente dos justos e dos ímpios. E ele descreve no verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Já no Salmo de número 2, você vai encontrar os reis se reunindo contra o rei e contra o ungido do Senhor. E o Senhor estabelece o trono dele no Monte Sião. Só que no final do Salmo 2, ele diz assim, perceba, irmãos, no final do Salmo 2 ele diz assim, verso 11 e 12, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que se não irrite
e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Guarde essa expressão, mas aqui a destruição dos ímpios, quem são esses? São aqueles que não se converteram ao Senhor, que não se colocaram debaixo da lei do Senhor e da esperança do Evangelho do Senhor, os que praticaram a iniquidade até o fim. Essa é a condenação que está sobre eles. Como no verso 6 ao 8 do Salmo 9, ele diz: quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com equidade e com retidão, como diz o texto. Acabaram-se para sempre. As desolações terminaram. O texto diz no verso 6: quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até sua memória pereceu. Terminou o tempo do sofrimento que eles traziam sobre o povo de Deus. Em primeiro lugar, o verso 6 introduz, irmãos, mostrando como os inimigos perseguiam Davi com violência e eram cruéis, obstinados. Eles tinham um ponto fixo. Eles não desistiam até que o reino de Davi, o reino de Deus, fosse completamente destruído. Eles se amotinavam com força. O verso 7 e o verso 8, de maneira impressionante, descreve: mas o Senhor. E essa cláusula adversativa mostra, irmãos, a mesma realidade do Salmo 2, que os inimigos se ajuntam, mas o Senhor ri deles, o Senhor olha para eles e o Senhor os julga, dizendo: arrependam-se ou serão todos destruídos. E Davi, aqui no Salmo 9, representa Deus assentado em seu tribunal, sentado contra eles, para reprimir os seus intentos, para reprimir os seus objetivos, e dizer: ó inimigo do Senhor e do povo de Deus, correstes tanto para nada, buscastes tanto para nada, botaste a tua esperança nas coisas dessa vida, você se colocou contra a lei de Deus e a esperança do Evangelho. Para quê? Para que agora você fosse plenamente destruído. Há um princípio interessante, irmãos. Parece até uma ironia aqui o texto. Ele descreve o poder do inimigo de maneira tão feroz. Ele mostra o inimigo com sua força excelente. E de repente, mas o Senhor está sentado no trono para julgar. Todos os planos deles foram frustrados contra o povo de Deus. Todos os planos foram frustrados. Por causa que eles se levantaram contra o povo de Deus. Já é exatamente o oposto acerca do ser de Deus. Jó disse: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas todos os planos dos inimigos de Deus contra o povo de Deus, todos eles, cairão por terra. Até mesmo a memória deles será apagada.
o nome deles será arrancado e não se fará menção deles. E ele julgará o mundo com justiça. Com justiça. Essa verdade chama agora, essa beleza da glória da doutrina da justiça. O Deus justo que protege a igreja, o povo que confia nele e espera nele. Esse Deus que exterminará os inimigos de uma só vez, é o Deus que é refúgio para a igreja, que é socorro para o povo de Deus. Veja os dois últimos versos, irmãos, dessa sessão. Diz o verso 9: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que buscam o teu nome. O que é que Deus atribui aos seus fiéis? Veja só, irmãos, veja o verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. O Senhor concede uma bênção ao seu povo. Os fiéis conhecem a Deus. A religião procede de Deus. Enquanto que a hipocrisia dos ímpios, ela é manifestada pela ignorância e pela estupidez dos homens. Muitos vão tomar o nome de Deus simplesmente em relação a Deus mesmo. Mas pense, irmãos, a essência de Deus é oculta e incompreensível. Seu nome apenas significa seu caráter, até onde lhe aprouver fazê-lo conhecido a nós. Se Deus não se fizer conhecido a nós, tudo o que Ele é não será conhecido. Lembre-me das palavras de Cristo, quando disse: todas as coisas tu me deste, Senhor. Mateus capítulo 11. Tudo entregaste nas minhas mãos. Obrigado porque não fizeste conhecidas essas coisas aos poderosos, mas aos simples. E isso o Senhor entregou nas minhas mãos. Aquele que é o único pelo qual nós podemos conhecer a Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. É o único, ele diz: vinde, pois, a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Veja, eu vou lhes ensinar, eu vou lhes instruir, porque tudo está entregue nas minhas mãos. O Pai me deu tudo isso. E Ele disse: venha a mim. É o alto refúgio, é o socorro na tribulação, é o Deus. Deus não é socorro para os oprimidos, irmãos, se os seus não souberem o caminho do trono da graça. Não adianta saber que Deus é socorro se eu não sei como chegar a Ele. O Senhor é um alto refúgio para aquele que está abatido e oprimido. Refúgio na hora da tribulação. Eu posso olhar a glória dos ímpios, o poder dos inimigos, oprimidos pelo pecado, oprimidos, irmãos, pelo mundo.
oprimidos por nossa própria carne e até mesmo pelo diabo, nós podemos ter a certeza que eu sei para onde correr na hora da tribulação. Quando o mundo me persegue, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sei para onde correr. Quando o pecado tenta devastar a minha alma e a minha culpa tenta me devorar e eu não sei para onde correr, ele diz: vem a mim, e eu perdoarei os teus pecados e os lançarei na profundeza dos mares, e deles não me lembrarei mais. E o diabo, quando estiver atormentando a alma do povo de Deus, escute a palavra do Senhor: em breve o Senhor colocará debaixo dos nossos pés Satanás. Em breve, aguarde, irmãos, o Senhor Jesus Cristo deu o golpe final na cruz do Calvário. Satanás não pode destruir o povo de Deus. Ele é um alto refúgio. É para ele que eu corro, porque ele é a minha justiça e a minha salvação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Perceba, irmãos, como é importante aqui o conhecimento. Eu quero, concluindo esse sermão, falar diretamente aos pais aqui, diretamente aos pais nesse momento. Ensine os seus filhos acerca do Senhor, da sua justiça, da sua lei, das suas promessas. Ensine os seus filhos para que eles aprendam a invocar o nome do Senhor na hora da tribulação. Porque o Senhor não desampara os que buscam o seu nome. Ensine os seus filhos em casa a amar ao Senhor, a conhecer a santidade de Deus, o modo como Deus age, o que Ele requer de mim. Ensine o seu filho para que, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, eles aprendam a invocar o nome do Senhor. E quando buscarmos ao Senhor como Ele aqui se revela, irmãos, nós teremos a plena convicção de que o Senhor, como prometeu, não desampara os que invocam, os que buscam o seu nome. Quanto tempo temos designado do nosso dia para essa realidade, irmãos? Quanto tempo a nossa casa tem gastado, tanto pessoalmente quanto família, no conhecimento dessas verdades? Nós, às vezes, passamos por muitas tribulações e sem esperança, porque não conhecemos essas verdades gloriosas daquele que me chama a encontrar nele mesmo socorro na hora da aflição. É para ele que nós iremos. Mas deixa eu concluir falando com você que não conhece o Evangelho de Cristo nessa manhã. Para onde você vai? Onde você se esconde? Onde você encontra conforto para a sua vida na hora da tribulação? É por isso que aqueles que encontram alegria em consumir
viram consumistas, porque na tribulação fazem do consumo o seu Deus. É por isso que cada vez mais as pessoas elas adentram na prática de pecados pornográficos, porque são os momentos em que o indivíduo encontra consolo no tempo do sofrimento, porque não aprendem a correr para o Senhor e fazem do dinheiro ou do prazer o seu refúgio. Mas só Deus é quem nos salva, os outros nos escravizam. Venha ao Senhor Jesus para ser salvo essa manhã. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor bendito, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos encorajados, desafiados a confiar em Ti e a abandonar, Senhor Deus, tudo aquilo em que confiamos acima do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a esperar em Ti, a ter a nossa confiança em Ti, a Te buscar, a Te conhecer. Ajuda-nos, Senhor, e salva os que estão perdidos nessa manhã do Teu santo dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.